Olá. Deixa eu colocar aqui no grupo do WhatsApp. Vamos ver aqui. Pisos. Tocar é simples. Aqui. Olá, pessoal. Estamos ao vivo no Instagram. Aqui. Show. O pessoal tá avisado. Claro, boa noite. Sextou, rapaziada. Vamos ver aqui. Vamos fazer uma musiquinha então, enquanto o pessoal não chega. O pessoal vai chegando. Quem é ela que vai todo dia na capela fazer oração, acender vela, dizer que ela zela por mim. Me contaram que a menina moça é donzela, mas quando ela sai da janela, sempre joga beijos pra mim. Me contaram que ela tem por mim um chamego, e todo lugar onde eu chego, depois ela chega também. E me olha com jeito de quem quer carinho, eu fico pensando sozinho, será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na Mangueira ela vai, se eu vou na Portela ela está. Ela vai no Cacique de Ramos, ela vai no Estácio de Sá, ela vai no Pagode em Xerém, ela vai no Pagode Irajá. Se eu vou na Mangueira ela vai, se eu vou na Portela ela está. Ela vai no Cacique de Ramos, ela vai no Estácio de Sá, ela vai no Pagode em Xerém, ela vai no Pagode Irajá. Beleza, pessoal? Tá chegando bem o áudio aí? O Wesley comentou aqui que não tá chegando o áudio. Tá chegando bem pra vocês o áudio aí? Só pra eu garantir aqui que eu não tô em cinema mudo, né? Sequência de Fá maior, isso aí. Isso aí, ó. Quem é ela que vai todo dia na capela fazer oração, acender vela? Eu gosto de colocar ali um sol com sétima ali porque fica legal. Me contaram que menina moça é donzela, mas quando ela sai da janela, sempre joga beijos pra mim. Aí leva pra quarta justa, né? Me contaram que ela tem por mim um chamego, de todo lugar onde eu chego, depois ela chega também. E me olha com jeito de quem quer carinho, eu fico pensando sozinho, será que ela quer ser meu bem? Tá chegando bem aí, pessoal? Som, áudio, tudo beleza? Podemos seguir? Boa noite. Alguém me dá um ok aí. Beleza? Tudo certo? Áudio tá legal? Vamos lá. Tá ok? Tá ok? Beleza. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Beleza? Então, gente, lembrando, essa é uma live de aquecimento do nosso evento Jornada do Cavaquinho, 17, 18 e 19 de setembro agora. Um evento totalmente online e gratuito, onde eu ensino pessoas comuns como você e eu a dar os primeiros passos nesse instrumento, no cavaquinho, para aprender a tocar em até 4 semanas. Beleza? Então, evento, quem não está inscrito, se inscreve. Aqui tem no Instagram, aqui, tanto na bio quanto nos destaques do Instagram, tem o link para se inscrever, www.tocaresimples.com.br. Vai lá, coloca o nome e e-mail. E aí, se quiser entrar no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. Recomendo que entre também na comunidade do Facebook. E comente, enfim, interaja lá com as pessoas, porque esse é um dos motivos da gente ter a comunidade. Porque são pessoas que têm a mesma intenção, têm o mesmo sonho, têm o mesmo desejo, têm a mesma vontade, que é tocar cavaquinho, né? Alguns no estágio um pouco mais avançado, outros sem conhecimento nenhum. Então, vamos lá, gente, vamos
Vamos fazer força aí, vamos trabalhar bastante pra gente tocar esse instrumento que é maravilhoso. Eu sou um cara realizado por poder tocar o cavaquinho, poder tocar o banjo, poder tocar violão, poder tocar outros instrumentos de corda que eu gosto tanto. Tá certo? Beleza, então vamos lá. O que nós temos para hoje? A live de hoje, a gente vem fazendo lives todos os dias, né? Então hoje é a última live de aquecimento, porque a partir da semana que vem, terça-feira, já começa o evento. Então, a gente tem falado cada dia sobre um tema diferente. Cada dia é um tema. Já falamos sobre mão direita, já falamos sobre mão esquerda, já falamos sobre sincronia, já falamos sobre a importância das primeiras dicas de ouro do instrumento, que são coisas que a gente muitas vezes não sabe, que acaba prejudicando o aprendizado. Falamos sobre a febre do momento, né, que é o campo harmônico. Falamos sobre muita coisa, tem muito conteúdo aí. Cada dia, uma live, 19 horas, né? Todos os dias nós fizemos live aqui com conteúdo diferente. E hoje, o tema de hoje é possível aprender a tocar cavaquinho sem a ajuda de um professor? E eu quero que vocês comentem aqui com sinceridade. O que vocês acham que eu vou dizer aqui? Já vou devolver. Vocês acham? O que vocês acham que eu vou dizer? É possível aprender a tocar cavaquinho sem professor? O que vocês acham que eu vou falar aqui? Boa noite, boa noite. Quem é que se arrisca aí? Acha que não? Acho que eu vou dizer que não. Beleza? Quem mais? Quem é que mais se arrisca aí a dizer o que acha que eu vou falar? Acredito que seja muito mais difícil. Não, não é possível. Eu acho que eu vou dizer isso, né? Fica sem direcionamento. Então deixa eu dizer para vocês o que eu penso sobre isso, né? É possível aprender a tocar cavaquinho sem professor? É possível sim. Muita gente aprende sem professor. Muita gente aprende sem ter o auxílio de alguém. E faz parte. Que bom que tem algumas pessoas que têm esse talento nato, enfim, que as pessoas conseguem aprender sem a ajuda de um professor. Tem gente que aprende só olhando, ouvindo, enfim, tem gente que é assim, e tá tudo certo. E o fato de eu trabalhar com música, trabalhar como professor, eu não posso ser desonesto, né, e dizer que não é uma coisa que não é verdade, né? Então a verdade é que sim, muita gente aprende sozinho. Tem gente que nasce, é um negócio incrível, assim, tem gente que nasce, por exemplo, com o dom do ouvido absoluto. Tem gente que nasce com o ouvido assim que caiu um prato lá, um copo na sala e sabe a nota que tá lá. Gente, é um negócio maluco isso. Como é que a pessoa nasce com esse dom? É um negócio incrível. A gente não tem... a nossa mente não consegue achar uma explicação razoável para uma pessoa que tem essa habilidade. Que não é meu caso, né? Aliás, eu só lembro de uma pessoa com ouvido absoluto que eu ouvi falar, né? Porque eu não tive o prazer de conhecer, que era o Calbi Peixoto. Eu sempre cito ele, porque ele realmente tinha ouvido absoluto. Se uma buzina do carro tocasse lá, ele saberia que nota que está tocando sem nenhuma referência. Essa é a questão, né? Não é a questão de saber a nota. Eu, por exemplo, se tocar uma buzina de um carro, eu consigo encontrar qual é a nota que é, mas eu preciso do meu instrumento para achar a referência. Para poder, por similaridade, né, por comparação, encontrar que nota é. Agora, o Calbi Peixoto não precisava. Tocava um negócio lá, o passarinho cantava para dizer, ó, dó, mi, sol. Negócio maluco, não tem explicação. Então tem gente que nasce com dom, tem gente que nasce com uma facilidade para aprender, tem gente que nasce com essas habilidades. E que bom, né, para essas pessoas. Eu não tive esse privilégio, não tive essa... É um privilégio mesmo, né? Não tem outra palavra para dizer, mas é um privilégio de poder nascer com essas características, assim, de poder aprender tudo com muita facilidade. Eu tenho alguma facilidade para matemática, tenho alguma facilidade para outras coisas, mas para a música não foi a realidade. Para a música foi uma tristeza. Mas graças a Deus, com muita vontade, com muita vontade e também com muita vontade, eu consegui, porque era só o que eu tinha. Só tinha vontade. A vontade de gostar demais de samba, gostar demais de pagode, foi o que fez
eu consegui aprender. Foi essa minha jornada na música. Mas aqui muita gente disse assim que fica sem coordenação, né? Não é possível, acredito que seja muito mais difícil. Agora, eu também preciso dizer para vocês isso. Eu também preciso dizer que com o auxílio de um professor fica mais fácil. E por que fica mais fácil? Tem algumas razões para isso, né? Quando o professor ele ajuda dando dicas, dando atalhos, isso facilita, né? Encurta o caminho. Então aquele caminho que às vezes ele é muito longo até que a pessoa aprenda sozinha, com o auxílio de um professor que vai dando dicas, vai mostrando como é, por que não é, de uma pessoa que já passou por este caminho, fica mais fácil. Isso naturalmente é, em qualquer profissão, em qualquer situação. Não é só para cavaquinho. Qualquer pessoa que se coloca à disposição para aprender alguma coisa e vem uma outra pessoa mais experiente e ensina, facilita demais a vida. É fato. Facilita muito. Então eu acho que esse é o principal papel do professor, é encontrar os atalhos. É dizer assim, olha, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, é assim que você vai conseguir desenvolver. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante do professor, é que o professor, ao olhar, ao ouvir, falando aí especificamente de cavaquinho, ele vai saber se o aluno está no caminho certo ou se não está no caminho certo. Então, o feedback, a análise, o olhar clínico daquela pessoa vai ajudar. Eu tenho certeza que se eu chegar aqui, por exemplo, na minha casa, e pedir para alguém, sei lá, um especialista na construção civil, um pedreiro, um eletricista, um hidráulico, e ele vai chegar na minha casa e vai botar o olho e vai dizer, isso aqui foi feito assim, isso aqui foi feito assado, isso aqui não sei o que, isso aqui seria muito melhor se fosse feito dessa maneira. Então, por que isso acontece? Porque a pessoa tem experiência. Coisa que para mim, que não tenho experiência nessa área, para mim, não entendo nada, então não vou conseguir ter uma análise sobre aquilo. Agora, a pessoa que tem experiência consegue. Pensa aí na sua profissão, naquilo que você faz. Seja você motorista. Motorista, tem gente que... Eu dirijo, mas eu não sou motorista. Eu sou um cara que eu consegui minha habilitação. Mas eu não sou um profissional do trânsito. O profissional do trânsito sabe os caminhos. Ele sabe exatamente o que fazer em cada situação. Coisa que um cara como eu, que não é profissional dessa área, até pode fazer, mas para o gasto, assim, faz para si. Ela não consegue fazer profissionalmente. Não tem experiência. Então, esse papel do professor eu acho importante, do professor poder olhar, poder dar o retorno, poder dar o suporte, poder ajudar o aluno. Isso sim, isso eu acho que o professor ajuda e muito, né? E muita gente me pergunta, né? Paulo, mas e aí no curso online como é que isso fica, né? Porque a gente está falando disso, tem um curso online e tem um curso presencial. Será que o curso online funciona? Funciona ou não funciona? Deixa eu ver aqui que algumas pessoas colocaram alguns comentários que eu não li. O Jorge Ronaldo. Eu tenho banjo, posso usar esse método nele? Pode sim, Jorge, pode sim. Porque as notas, os acordes no banjo são iguais ao do cavaquinho. A única diferença do banjo é que a mão direita é um pouco diferente, né? um pouco diferente, um pouco mais ritmada, né? do que no cavaquinho. Fica sem swing? Sem coordenação. Em alguns casos pode ser. Às vezes ajuda a pessoa a destravar um pouco a mão direita, o auxílio do professor, né? Boa noite, acho que é relativo. Algumas pessoas aprendem só de olhar. É aquilo que eu falei, né? Acho que o Ayrton concorda comigo aí daquilo que eu disse, né? Mas bem, então falando de curso online e curso presencial. O curso online... Bom, vamos falar do curso presencial primeiro. Presencial, primeiro, você vai lá, marca 1 hora com o professor. Primeiro que você já vai ter um pouco mais de dificuldade para encontrar um horário. Um horário que você possa e que o professor possa. Esteja disponível e que você consiga. Isso é uma coisa, né? Você tem o deslocamento. Tem que sair de casa, ou sair do trabalho, tem que se deslocar, tem que ir até lá, tem esse gasto, né? De transporte, seja lá como for, né? Para ir até a aula presencial. Mas é uma alternativa. Algumas pessoas preferem o presencial. E tá tudo bem. Tem gente que curte o online. Um método online, uma aula online. Funciona? Funciona. Mas tem um ponto que eu acho que é importante de trazer, é que aí, pro meu gosto,
para aquilo que eu acredito de música e de aula, para mim eu acho que o curso online, em muitos casos, ele acaba pecando. Tem gente que tem método online que é aula gravada e só. O aluno olha a aula gravada e tenta fazer, e vai fazendo, e vai procurando as dicas ali, vai assistindo, vai olhando e vai tentando fazer. Isso, por si só, eu acho que é uma excelente ferramenta, eu acho que as aulas gravadas ajudam muito, eu acho que é isso, esse é o caminho, mas sem o professor olhar para o aluno, eu acho que fica difícil. Tenho convicção, né? Eu acho que o professor ele precisa se dedicar para o aluno, ele precisa olhar para o aluno e procurar entender se o aluno está conseguindo ou não está conseguindo. A minha maior satisfação é ver os alunos tocando. É poder ver a pessoa evoluindo no instrumento. Poder olhar e dizer assim, ó, não faz isso. Ó, esse dedo que você está posicionando nessa corda, ele está abafando a corda de baixo, eu estou ouvindo daqui. Estou ouvindo aqui que isso está acontecendo de errado. Então coloque ele mais de ponta, procure encontrar uma outra forma. Na pestana, a pestana não está com uma sonoridade boa. Pestana é um dedo, né? Quando ele é colocado sobre todas as cordas e pressionado sobre todas as cordas. Procura ver essa pestana aí, porque acho que a segunda corda, o som está muito abafado. Então procura ver se a corda não ficou entre as suas falanges ali, entre, né, essa juntinha, a junta do dedo, né? Às vezes a corda fica ali no meio, e aí o som não sai legal. Então, como é que o aluno vai saber isso se ele só está assistindo o vídeo? Se ele só está assistindo a aula? Eu acho que isso é algo que todos os professores têm que estar atentos a isso, né? Eu acho que quando você só tem o curso e entrega para o aluno e o aluno busca, eu respeito, porque é uma forma, né? Mas daquilo que eu acredito, eu gosto, o que me dá prazer é ver o aluno tocando, é ver se ele está chegando lá, é ver evolução, semana a semana, ver, isso aqui que ele fez semana passada, ou essa semana já está melhor, a sonoridade já está melhor, já está trocando melhor os acordes, a batida está evoluindo, o ritmo já está ficando mais sincopado, já está ficando uma levada, um tempero muito mais bacana. Então, entre presencial e online, eu acho que o online ele funciona muito bem, mas precisa ter esse cuidado. Porque no online você pode, por exemplo, diferente do presencial, né? Você consegue numa aula gravada, pode assistir ela várias vezes. No presencial você vai ver o professor ali e é uma informação que você perdeu, que você não prestou muita atenção, que estava, sei lá, meio desligado naquele momento, estava prestando atenção em outra coisa, a informação você perdeu. No online, você consegue assistir várias vezes aquela videoaula, aquele conteúdo, aquilo que o professor está falando. Então eu acho que no meu entendimento, o melhor método é aquele que consegue juntar os dois. A flexibilidade do online, para você não ter o custo de deslocamento, para poder assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, mas ao mesmo tempo que tenha o apoio e o suporte do professor. Que o professor possa olhar você fazendo o que você está fazendo, poder analisar e dar um retorno e dizer, isso aqui você tem que melhorar, isso aqui você está fazendo bem, isso aqui tem que ajustar, toma cuidado nisso. Então, não sei se vocês concordam, gostaria muito de saber a opinião de vocês, né? Se vocês puderem comentar a respeito disso, eu ficaria muito, 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 muito feliz. Tá bem? Certo? Vocês não sabem, aconteceu um acidente antes de começar o vídeo. A terceira corda quebrou, arrebentou. E para quem não sabe, no cavaquinho, a terceira corda é aquela que mais quebra, é a que mais arrebenta. Não tem jeito. A terceira corda é a que mais arrebenta. Então, logo que a gente troca ela começa a desafinar. Então, se você trocou as cordas recentemente do seu cavaquinho, fique atento a isso. Procure afinar com mais frequência, porque vai desafinar. A corda cede um pouquinho, até ela se acomodar, ela cede um pouquinho. Fechou. Beleza, galera. Vamos lá. Bom, vamos ver aqui quem é que comentou aqui. Flávio, quais são os primeiros passos para iniciar o estudo? Olha, Flávio,
Tem bastante coisa, tem bastante coisa. Eu recomendaria que você fizesse o seguinte, dá uma olhada nas outras lives que a gente fez, nesses últimos 10 dias. Cara, desses últimos 10 dias não, desses últimos 10 dias. E dá uma olhada, tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana, tem muita dica, cara, que muito provavelmente a maioria das pessoas não sabe, que facilita demais. Tipo, levar um cavaquinho no luthier para deixar o cavaco mais macio, tamanho de braço, tudo isso a gente falou, sabe? Então, não conseguiria te dizer todos os primeiros passos agora, né? Mas certamente, ali no nosso evento, 17, 18 e 19, a gente vai falar muito sobre isso também, tá bom? Então não se preocupa, vamos em frente que vai dar certo. Gestão contábil concorda. Que bom, fico feliz. Acho que é por aí, né? Bom, outra pergunta que as pessoas me falam, né? Mas, Paulo, qual é a importância de ter um feedback do professor? Porque tem gente que quer aprender sozinho, quer ver sozinho, e tá tudo certo. É sempre uma escolha, né? Tudo que a gente vai fazer na vida é sempre uma escolha. Mas o que eu entendo que é o fundamental de ter o olhar do professor é para você corrigir, né, aquilo que você está fazendo de errado. Porque, especialmente, se você estiver fazendo alguma coisa errada e seguir fazendo errado, você vai criar vício. Vício de postura de mão, vício de acorde que não está com a sonoridade adequada, vício, como eu comentei esses dias, né, de alguns acordes que eu fazia que eram a forma errada, e daí eu perdia tempo na troca de acordes e não sabia por quê. Então, são coisas que vão ajudando. Então, o professor olhando, ele vai conseguir ajudar. Agora, claro, estudando sozinho também você consegue. Talvez você leve um pouco mais de tempo, ou, em alguns casos, muito mais tempo que outros. Mas, eu sempre respeito a decisão das pessoas, né? Agora, dá para aprender sozinho? Dá. Agora, também é inegável que com a ajuda de um professor, a ajuda de um profissional que dê feedback. Mas, especialmente isso, tá? Análise e feedback do professor, para mim, é o principal. Ter um método bacana é legal, ter as videoaulas é legal, tudo isso, ter um caminho, ter uma forma de ensinar, isso é muito legal. Agora, tudo isso, se não tiver feedback, eu acho que é meio solto demais da parte do professor. Acho que precisa ter essa análise, né? Como eu falei, né? Eu, por exemplo, não me sinto bem. No meu caso, assim, eu não fico à vontade só sabendo que tem alguém olhando as minhas aulas e eu não estou vendo a pessoa evoluir. Isso aí, pra mim, não fecha. Não dá certo. Como saber se eu estou progredindo se eu não tiver um professor? Como é que vai saber, né? Você pode saber pelo som, mas aí se seu ouvido não é bom, talvez você não saiba. E muitas vezes, pela opinião dos outros. Alguém vai, poxa, deixa eu te mostrar uma coisinha que eu estou fazendo aqui. E aí toca para ver o que a pessoa vai te dizer. Amigo de verdade vai dizer se tá bom e se tá ruim. Eu já comentei esses dias aqui que meu pai sempre foi... Meu pai é meu melhor amigo, né? Um cara incrível, assim. Um cara que... Ele e meus filhos, para mim, são os meus melhores amigos. E o meu pai sempre... doía, assim, quando ele dizia. Mas ele dizia, não tá legal, não. No início ele falava, não tá fechando. Porque ele sempre teve um ouvido muito apurado. Como que ele desenvolveu isso? Não sei explicar, mas ele tinha essa característica, ele teve ouvido apurado, ele dizia, não tá bom, especialmente quando eu cantava, né, eu começava a cantar, e aí puxava algum samba fora de tom, aí ele dizia, não tá bom. Tem gente que consegue ter isso, né, talvez não saiba, não sabe tocar, mas tem um ouvido super apurado, porque acostumou de alguma forma e não tá legal. Ou, entrou legal, entrou na tonalidade certa, no centro tonal legal. Então o pai sempre tive isso. E aí quando o pai dizia, não tá bom, mas ele só dizia isso porque ele é meu amigo. Porque amigo de verdade dá a real, né? É isso, senão você vai passar vergonha depois. E aí eu lembro que uma vez a gente foi fazer, aí tinha um grupo de pagode e tal, um gurizão, 15 anos, né, 16 anos. Tinha um grupo de pagode e aí nós fomos fazer um samba num evento de um político, nessas épocas de política, assim, tal, né? O cara foi lá, o cara pagou o cachê para um grupo de pagode tocar e tal. Gente, foi um horror aquele negócio. Foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida, eu acho.
porque era um cantando num tom, outro tocando de outro jeito, a percussão não se achava, era um negócio... Nossa, que vergonha. Mas era dessas épocas assim, né, que a gente sabe que acontece a cada 2 anos aí no país e a gente vai indo. Mas foi, já passou, já passou. Bom, então isso, né? Opinião dos outros ou pelo som que você vai saber se você está indo no caminho certo. Eu não consigo te dizer, encontrar uma outra forma mais adequada para saber se está no caminho certo sem ter a opinião de um professor que possa ajudar mesmo, né? E outras coisas que as pessoas me perguntam, poxa, eu quero escolher um professor, como é que eu faço, né? Que tipo de característica que eu tenho que ter? Que tipo de característica o professor tem que ter? E aí, nesse ponto eu sou bastante crítico, eu sou chato mesmo nisso. Porque eu acho que professor, tem muita gente que procura professor pela performance do professor. Poxa, é um cara que destrói no cavaquinho, faz aranhas e faz um solo muito rápido, faz acorde, troca de acorde muitas vezes numa mesma música, num mesmo compasso. Eu respeito quem escolhe professor dessa maneira, respeito mesmo. Mas eu acho que professor, para ser bom professor, ele não está preocupado com a performance dele. Ele, óbvio, tem que tocar bem. Mas ele não tem que ser o cara da melhor performance, ele tem que ser o cara do melhor método. Ele tem que ser o cara que ensina melhor que ninguém. Então, o músico é músico. O músico de performance vai procurar ser o melhor naquilo que ele faz. O professor de música vai procurar ser melhor professor. Então, vai procurar os melhores métodos, a melhor forma de ensinar, o melhor jeito. É isso. Isso que eu acredito. É isso que você tem que procurar quando você for procurar um professor. Eu acho que tem que procurar isso. E procurar sempre o melhor atendimento desde o início. O professor que atende mal, e eu já tive professor que atende mal, não é um professor que gosta de aluno. O professor tem que gostar de aluno, tem que gostar de gente. Imagina um professor que não gosta de gente, não gosta de aluno. Eu tive casos assim já. Tive 2 casos assim. Eu tive o primeiro caso, meu primeiro professor, ele não tinha didática nenhuma, brigava comigo, xingava e tal. Nossa, foi uma experiência muito ruim. Muito, 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 muito ruim. E depois, quando eu estava estudando violão clássico, eu estava estudando e tal, e aí um dia me disseram, tu tem que ter aula com um professor X para poder entrar na faculdade de música. Olha como é que as coisas eram na época. Porque se tu não tiver aula com o professor X ou com os professores X, Y, Z, dificilmente você vai entrar, porque é um negócio muito fechado e tal. E na época, a escola de música da Federal tinha essas opiniões, assim, essas coisas que as pessoas falavam, não sei se é verdade ou não, mas as pessoas comentavam sobre isso, e você tinha que fazer uma prova específica, uma prova prática específica, com leitura de partitura à primeira vista, com alguns exercícios de violão clássico, enfim, tinha que fazer algumas coisas lá para poder passar nessa prova. E eu lembro que eu fui fazer uma aula com esse professor e ele me disse, né? Poxa, Paulo, você vai fazer a sua prova com este violão? E eu estou falando de um violão que é um Eagle, gente. Eu não estou falando de um violão... É um violão bom. Eu tenho ele até hoje, está aqui o violão. Disse, poxa, vai fazer com esse violão? Aí eu falei, sim, professor, penso em fazer com esse violão, porque é o violão que eu tenho. Dificilmente você vai conseguir evoluir nesse violão, porque esse violão não é um violão clássico, não é um violão bom. Aí eu disse, puxa, professor, mas o que eu faço então, né? Que tipo de violão que o senhor recomenda? Violão tem investimento alto, né? Na época eu tinha um Voyage 86 a álcool, só quem teve isso sabe o que eu tô falando. Voyage 86 a álcool. Meu Voyage custava a média de 3 mil reais, né? E aí ele disse assim, o violão bom ali, mais ou menos bom, você vai pagar em torno de 3 mil. Aí eu disse, puxa, professor, mas eu tenho que vender meu carro para comprar o violão. Aí ele disse, que carro você tem? Eu falei, eu tenho um Voyage 86 a álcool. Aí ele disse, não, mas acho que está acontecendo algum engano, porque nem com vendendo seu Voyage você vai conseguir comprar esse violão, porque eu estou falando de 3 mil dólares. Puxa vida, aí caiu o meu mundo. Aí eu pensei, nossa, mas que coisa. E aconteceu. Enfim, passei por essa fase também, passei por isso.
E tudo é possível da gente superar. Agora, é verdade que você encontra gente que não está nem aí para você. Não está nem aí para se você está aprendendo, se não está aprendendo. Na época, para vocês terem uma ideia, a aula com este professor custava R$300 a hora. A hora. Foi o dinheiro que eu gastei, que foi o pior gasto que eu já fiz na minha vida, eu acho que foi esse. Mas tá tudo certo. A gente aprende também desta maneira, né? A gente aprende errando também, mas tudo certo. Bom, então isso. Comentei sobre a importância, né, da gente saber aquilo que a gente quer. São decisões que a gente tem que tomar. Agora, se você me perguntar, Paulo, o que você acha, o que você recomendaria hoje? Se eu tivesse que escolher uma aula, um professor, né, o que você recomenda? Depende de cada caso. Depende do que é melhor para você. A pessoa tem que pensar aquilo que é melhor para ela. Ah, eu gosto de ter uma aula presencial. Ótimo, então faça aula presencial. Ah, eu quero ter uma aula online. Faça aula online. Eu quero uma aula online sem que o professor me veja nem nada. Não quero saber de professor nenhum. Beleza, tá tudo certo, faz a aula online. Ah, eu quero uma aula com o professor com feedback. Beleza, faz a aula. Então cada um tem que saber aquilo que quer fazer. É uma escolha individual. Tem gente para todos os gostos, né? Tem muita gente querendo aprender a tocar cavaquinho, querendo aprender a tocar o seu instrumento. Então, e tem bastante professor, tem bastante profissional por aí também. Isso dá para escolher com tranquilidade. Agora, eu penso assim, né, que na medida que a gente vai evoluindo, na medida que a gente vai vivendo nesse mercado, eu preciso dizer algumas coisas para vocês. E o que eu vou falar agora pesa contra a minha categoria, tá? Contra o professor de música. Se você tiver que contratar um pedreiro, um profissional da construção civil para fazer algum serviço na sua casa, você contrata por valor hora aula ou você contrata por empreitada? Quem é que contrata aí por hora? Hora aula não, né? Hora homem. Desculpa, eu estou na hora aula aqui do professor. Hora homem, vou contratar por dia, diária, né? Muitas vezes as pessoas contratam por diária, por hora. Eu pago a diária do profissional, ele vem aqui e faz o trabalho. Ou você contrata por empreitada? Comenta aí, quero saber. Como é que vocês fazem? Eu tenho a minha opinião. Eu tenho o meu pensamento, aquilo que eu acredito. Mas eu quero saber de vocês. Para saber também se eu não estou no caminho certo, né? Comenta aí. Enquanto vocês comentam aí, eu vou tocar uma musiquinha aqui pra gente. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Umas até certo tempo fiquei, mas outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz, mulheres cabeça. O Edilson comentou aqui, depende do que ele vai fazer, de guerra e de paz. Cada caso é um caso, né? Me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o som da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia sonhei pra mim. Bom, eu vou seguir com esse comentário do Edilson aqui. Edilson Alves, obrigado por comentar. Eu acho também que cada caso é um caso. Mas eu, particularmente, eu tenho uma preferência. Eu procuro sempre contratar por empreitada. Por que eu procuro contratar por empreitada? Eu quero que você faça um muro aqui. Vamos fechar o preço do muro, o muro pronto, é isso, independente de quantos dias ele vai levar. Bom,
Por que eu acredito que essa seja a melhor forma para mim? Porque já tive casos de profissional que fica... Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de cozinhando galo, né? Já viram falar nessa expressão? Cozinhando galo. O galo tem uma carne muito dura, né? Então o galo às vezes tem a carne muito dura. Aí fica cozinhando o galo para amaciar a carne. Então tem aquela coisa de ficar fazendo hora para ganhar um pouco mais. Eu já vi casos de professor de música fazer isso. De procurar ensinar, evoluindo aula a aula, pouquinho a pouquinho, para a pessoa ir ficando mais tempo tendo aula. O que não é legal. Não é. Enfim, cada um, né, com aquilo que acredita. Mas já vi caso disso. Quando a gente quando a gente contrata um curso, um programa, você está contratando um pacote fechado. Então, eu particularmente prefiro dessa maneira, né? Dessa maneira. Márcio Farias comentou, tudo depende. De repente contrata por dia, aí o cara demora mais para entregar o serviço. É o que eu estava comentando, né? Sabe, Márcio, eu fico pensando nisso, assim, às vezes eu acho que... E às vezes até nem é, né? Às vezes até nem é. Às vezes o cara tá fazendo o melhor que ele pode naquele tempo, mas a gente fica com aquela... Ih, será que esse camarada não tá me enrolando aqui, demorando demais para fazer esse serviço? A gente fica com pensamento às vezes disso, né? Boa, pessoal. É isso aí. Bom, então eu procuro sempre fazer dessa maneira. E acho que quando a gente contrata um curso, um programa, alguma coisa do tipo, sem ser por hora aula, eu prefiro. Meu filho agora contratou recentemente, a gente contratou para o meu filho agora um curso por hora aula, que é um curso de Python, programação, não sei se vocês conhecem, aí tem um curso de programação e tal. E vai começar a semana que vem, eu acho, na outra semana começa o curso, mas é hora aula. E eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, porque às vezes parece que às vezes a pessoa vai dar uma segurada, mas neste caso não. Que ela estava me comentando que tem uma data de início e uma data de fim, ou seja, é um curso. Então ele vai poder fazer este primeiro mês, contratado por hora aula, né, para poder aprender e ver se ele vai gostar. E aí depois ele segue se curtir, se gostar, enfim, né. Então, mas eu particularmente procuro achar que o pacote fechado, a transformação, aquilo que a pessoa quer como resultado final, seja o destino, né? Aquilo que a gente quer para aprender, nesse caso aqui que a gente está falando, o cavaquinho, né? Aprender a tocar cavaquinho. Certo? Algumas pessoas me perguntam, Paulo, mas e quando é que você acha que eu tenho que contratar um professor, né? Eu já falei isso. Depende, cada caso. Depende daquilo que a pessoa prefere. Agora, tem um caso que eu acho que vale a pena a pessoa procurar já de cara um professor. Um caso. Um caso que a pessoa já tentou e não conseguiu. Já tentou fazer e não conseguiu. Eu acho que aí sim vale a pena investir num professor. Sabe por quê? Porque como tocar cavaquinho é um sonho, e é o sonho de todo mundo que está aqui junto comigo, ou já toca, né, e quer aperfeiçoar, ou é do zero. A maioria das pessoas que eu pego para ensinar é do zero absoluto. E aí as pessoas normalmente já começam, né? Poxa, Paulo, mas por que eu já tentei e não consegui? Porque daí, se você tem um sonho e não consegue alcançar, se você tentar mais uma vez sozinho e outra vez sozinho, é possível que você desista. E aí não dá para desistir. Quando tem uma coisa que é o nosso sonho, a gente não pode desistir. Eu não sei o que vocês vão fazer aí, se vai aprender sozinho, se vai ser professor presencial, se vai contratar um programa, como é que vocês vão fazer? Mas eu só tenho um pedido para fazer para vocês. Se é o sonho que você tem de tocar cavaquinho, só não desiste, tá? Não desiste. Não desiste. Procura realizar. Porque eu digo para vocês, a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi ter aprendido a tocar cavaquinho, aprendido a tocar música. E eu vou justificar isso para vocês. Primeiro, porque é um lazer incrível. Você chegar do trabalho, cansado, exausto, e aí tá estressado, pega o cavaquinho, pega o violão, se fecha num lugar e deixa aquela energia ruim sair. É um negócio incrível, funciona demais, demais. É uma terapia que eu recomendo para muita gente. Então, se você não toca o instrumento e
entende que talvez isso possa ser interessante de ter esse momento de terapia, faça isso. Mas procure realizar o seu sonho. Para isso. Ah, não, meu sonho é tocar no churrasco da minha família. Churrasco na minha casa, no meu encontro familiar, ou com os meus amigos. Esses dias estava uma pessoa aqui comentando, né, um seguidor comentando, ah, Paulo, eu vou tocar, já tenho programado para o próximo mês para tocar no encontro lá, no futebol do pessoal e tal, uma confraternização que o pessoal faz. Maravilha, gente, é isso. Coloca essa meta, coloca esse desafio, mas vai atrás do seu sonho. Não desiste, não. Porque eu acho que é uma frustração muito grande a gente passar por essa vida e não realizar os nossos sonhos. A gente tem que realizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. Então não desiste não, tá? Segue em frente que vai dar certo. Só não desiste, só não para. As pessoas de sucesso são os fracassados que não desistiram. Já viram essa? A pessoa de sucesso é o fracassado que não desistiu. Eu gosto muito dessa frase porque significa que a pessoa de sucesso ela errou muito. Ela caiu muitas vezes, falhou muitas vezes. A diferença dela para o outro é que essa não desistiu. Essa simplesmente continuou. Acreditou que era possível, quis o demais e seguiu em frente. Márcio Farias, eu já tentei e ainda não consegui. Segue tentando. E aí, assim, recomendo, né? Se tentou várias vezes e acha que em algum momento pode desistir, quem sabe investe num professor, quem sabe investe numa aula. Talvez possa ser um caminho bacana. Puxa, Paulo, mas eu não tenho condições de pagar um professor, de pagar um curso, de pagar uma aula. Ok, então segue tentando sozinho, mas não desiste. Só não desiste. A única coisa que eu peço aqui é para não desistir. Porque uma hora vai chegar. Uma hora sua estrela vai brilhar. Sua hora vai chegar. Certo, gente? Eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço demais quem acompanhou aqui essas lives nesses dias de aquecimento do nosso evento. Não se esqueçam, 17, 18 e 19... Deixa eu ver um último comentário aqui. Marcelo. Ó, professor, boa noite, tudo bem com você? Sei tocar um pouquinho esse instrumento, só que não desenvolvi algumas coisas. Uma delas é a percepção e outras coisas mais. E porque eu desanimei. Desanima não, Marcelo. Desanima não, meu velho. Tem sempre um caminho bom pra gente. Sempre tem uma forma. Só não pode desistir. Porque quando a gente desiste, aí não tem jeito mesmo. Mas desistir, pra gente, não é uma opção. Não é uma opção. Então, vai em frente. O Márcio falou, eu paro e volto, uma hora vai dar bom. É isso aí, uma hora vai dar certo, só não desiste, só não pode desistir. Lembrando, 17, 18 e 19, evento Jornada do Cavaquinho, totalmente online, totalmente gratuito. Quem ainda não se inscreveu, entra aqui na bio do Instagram ou no destaque que está ali dos stories, tá ali o link para você se inscrever. O link também passa aqui, www.tocaresimples.com.br. Se inscreva, porque só quem tiver inscrito vai receber o link das aulas. Vai receber por e-mail e também quem tiver, obviamente, no grupo do WhatsApp. Mas eu sei que tem gente que se inscreveu e preferiu não participar do grupo do WhatsApp. Tá tranquilo, tá tudo certo. Importante só é saber que essas aulas vão estar disponíveis somente para as pessoas que estiverem inscritas. Beleza? Fechado? Desejo para vocês uma sexta-feira incrível e um final de semana abençoado. Tá certo? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e eu espero vocês no evento Jornada do Cavaquinho, 17, 18 e 19. Aproveita, dá uma olhada de novo aqui nesse vídeo que eu vou deixar gravado e vou deixar um link também da nossa comunidade do Facebook. Vai lá e comenta, diz o que você está achando aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!